Seus defeitos. Quem gostaria de ver a face do Senhor Jesus? Com essa mensagem, depois dela você vai ter certeza. Amém. Se você está preparado para ver a face de Jesus, você precisa fazer mudanças. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 10. A palavra é profética, viu? Toda vez que Deus dá uma palavra dos profetas, porque a palavra de Deus é profética. Zacarias 3, 1 a 10. Todos encontraram? Também? Vou começar a ler aqui. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este o tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Diga amém. Amém. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andarem nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Diga amém. Amém. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei, e a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Diga amém. Louvado seja Deus. Pai, graças eu te dou. Eu creio na inspiração da palavra, mas também peço agora a iluminação, para que eu possa passar esta palavra para a tua igreja, para o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor falou ao meu coração com esta palavra, fala também ao coração da igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar dizendo o seguinte: antes da palavra chegar até você, essa primeira palavra que passou por mim. Então, a primeira pessoa que Deus chama no concerto começa pelo pastor, porque ele é o primeiro a receber a mensagem. O primeiro a ser enquadrado é o pastor. E depois que o pastor se enquadra na palavra, ele passa para a igreja, mas ele primeiro também já recebeu a enquadrada de Deus. Então não pense que o pastor prega para a igreja e ele fica ausente. Ele prega para a igreja e ele fica ausente da palavra. Não é assim que funciona. A palavra de Deus é a espada de dois gumes, ela sai para lá e vem para cá. Então a gente precisa aprender
a ouvir a palavra de Deus e decidir o que Ele quer falar para conosco. Eu quero caminhar lentamente aqui, irmãos, porque senão a gente vai perder os pontos principais que Deus quer falar conosco nessa mensagem. O título da mensagem que eu quero falar nessa noite é: como está as tuas vestes? Todos nós queremos ver a face de Jesus. Mas como estão as nossas vestes? Deus não está falando de vestes, essas vestes que está aqui, não. Deus está falando das vestes espirituais. Como estão as tuas vestes? É o título da mensagem. Você vai entender nesta palavra que mesmo o homem sendo chamado, vocacionado, ele não estava preparado para assumir uma posição na casa de Deus, e Deus primeiro preparou ele, purificou ele, para depois dizer a ele que ele tinha condições de julgar a casa de Deus. E nós queremos falar no primeiro tópico: Deus ainda revela. Amém. No capítulo 3, verso 1, veja o que está escrito. Eu gostaria que você acompanhasse a Bíblia. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Deus mostrou para quem? Deus mostrou para o profeta Zacarias. Deus mostrou como ele estava, e na visão que Deus deu para o profeta, Deus também mostrou ao profeta que do lado de Zacarias estava Satanás lhe acusando. Olha só que visão. Olha só, presta atenção, qual estava diante do anjo do Senhor. Estava Josué e Satanás. Josué com suas vestes sujas e Satanás acusando ele por estar com as vestes sujas. Presta atenção. Louvado seja Deus. O nosso Deus dá uma visão que nós às vezes costumamos demorar para ter uma visão como essa. Porque às vezes nós não acreditamos. A gente não acredita que Deus revela. Muitos não acreditam. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Amém. Os anjos de Deus continuam lá no céu. Nenhum morreu, porque morreu essa semana aqui na terra. Os anjos de Deus estão a serviço da igreja de Deus, dos salvos. Está lá escrito nos Hebreus. Os anjos de Deus, eles estão a serviço dos salvos. Salmo 34, 7 está escrito que o anjo do Senhor acampa-se em volta do justo para livrar e guardar. Então o anjo serve para essas coisas. Então não pense que você não está sendo vigiado, porque você está sendo bem vigiado pelo anjo do Senhor. Amém. E qual é o papel desse anjo? Tomar nota de tudo que a gente faz, de acerto e de erro, e dar o relatório a Deus. Então, a cada dia, quando Deus manda a gente carregar nossa cruz, o anjo pega o relatório do dia e apresenta a Deus. Então nós somos um povo vigiado, porque a partir do momento que você está na presença de Deus, com sua vida, louvado o Senhor, e o anjo do seu lado, acredite nisso. E esse é o motivo do diabo não nos estragar. Amém. Quantas das vezes o diabo se levantou para destruir a família? Quantas das vezes? E Deus colocou a mão, o anjo do seu Deus livramento. Quantas das vezes? Dormindo. Quantas das vezes? Então nós precisamos, louvar seja Deus, entender que o anjo do Senhor está sempre em alerta para com a sua igreja. Aqui diz o seguinte: porque as suas vestes estavam sujas. Versículo 3. Olha só o versículo 3. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Eu pergunto para os irmãos: será que do jeito que ele estava, dava para contemplar a face do Senhor? Dava ou não dava? Mas Deus tinha uma obra na vida dele. Deus queria fazer a obra na vida dele para usar ele. Deus, Ele quer usar você. Amém. Por que às vezes você se acha tão pequena, ao ponto de achar que você é indigna de ser usada por Deus para testemunhar da palavra dele? Pense bem, com
Quando a gente se acha dessa forma, algo está nos acusando. Algo está dizendo para nós que nós não temos condições. Mas Deus sabe. Irmãos, veja aqui também o amor de Deus nessa palavra. O amor que Deus tem para com seus filhos. Deus não despreza, Deus não joga fora, Deus quer sempre salvar o seu povo. A mensagem de Deus sempre é para salvar, nunca para jogar fora. E o Senhor cuidou de trocar as vestes do sacerdote, porque ninguém com vestes sujas pode permanecer diante de Deus. Olha, presta atenção, isso é sério. Isso é muito sério. Ninguém com vestes sujas pode entrar e permanecer diante de Deus. A Bíblia, ela nos avisa sobre isso. A Bíblia fala de um homem que deu uma grande festa, está nos evangelhos. E ele convidou seus convidados especiais e no dia todos eles disse que não iam, todos tinham compromisso. O dono da festa disse assim: sabe pelas ruas, convida todos, porque acharam e traz para a minha festa. E assim o servo dele fez, ele para as ruas, aí todos entraram na festa. E aí ele disse que no mundo da festa estava rolando, o dono da festa começou a passear no meio do salão, fazia: eu vou profetizar aqui nessa noite, o anjo de Deus está passeando hoje nesse salão. Amém, aleluia. Louvado seja Deus. E aí lá ele encontrou uma pessoa com as vestes inadequadas para estar na festa. E ele parou e perguntou para mim: por que você não vestiu umas vestes melhor para vir para a minha festa? E o camarada ficou sem resposta para dar o dono da festa. Aí o dono da festa manda amarrar essa pessoa e jogar nas trevas. E aí Jesus pega e depois fala: assim fará o nosso Pai. Todos que chegarem a contar no dia com roupas inadequadas, com vestes inadequadas. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida, porque esse Deus, os irmãos sabem que Ele não muda, Ele é imutável. Passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então você não tem que prestar conta para mim, você tem que prestar conta para Deus, não é para o outro que você precisa prestar conta. E às vezes a gente tem que prestar conta, não é verdade? Somos obrigados a prestar conta, porque a gente não é livre de tudo. Louvado seja Deus. Então, eu deixei aqui uma observação para a gente fazer essa observação para nós. Diante de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos fez sacerdotes. Porque quando se fala do sacerdote Josué, a gente acha que Deus está falando só com Jesus. Mas hoje as coisas mudam. Hoje cada crente é um sacerdote diante de Deus. Cada crente, cada um de vocês é um sacerdote diante de Deus. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Apocalipse 1, 6. Veja a posição que você ocupa no reino de Deus. Se preocupe com o reino de Deus, irmão. Se preocupe muito. Tem que se preocupar um pouco com a igreja, mas se preocupe mais com a sua situação no reino de Cristo. 1,6. E nos fez reis e sacerdote para Deus e o seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Por meio de Cristo, Deus nos fez reis e cada um de vocês é um sacerdote, uma sacerdotisa diante de Deus. Amém. Então o Senhor Deus, por meio do seu Filho, Ele nos fez reis e sacerdote. Então a palavra de hoje também é para nós, porque somos reis e sacerdotes. Agora, preste aqui atenção. Em Apocalipse capítulo 12, mas antes, nós vamos ler o Salmo 34, 7, que diz que o anjo do Senhor está ao redor
O anjo do Senhor está ao redor dos que o temem e os livra. Confere aí, você está sendo vigiado. Tem um anjo do teu lado. Glória a Deus. O anjo de Deus colocou para nos guardar. Esse anjo Deus colocou para nos proteger. Mas o que pode tirar a nossa proteção? Em Apocalipse 12, verso 10 e 12, voltando ao Apocalipse novamente, 12, 10 e 12, olha a Bíblia, irmãos. Não se incomode se a palavra está saindo de um estudo, que aqui não é estudo, é uma mensagem desse. Mas eu quero usar os textos bíblicos e fazer os irmãos lerem os textos, para ver o que Deus está dizendo por meio da sua palavra. É Deus quem diz para mim, para nós, para você. Para a gente ter um entendimento da nossa condição diante de Deus. Nós somos sacerdotes e estamos diante de Deus. 12, 10 a 12 diz o seguinte. Acompanhe aí a leitura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O acusador é Satanás. A gente já viu aqui, louvado seja Deus. Ele é o acusador. Foi ele que estava diante do anjo do Senhor, acusando Josué, por conta das vestes de Josué. Olha só, irmãos, nós não precisamos de ninguém para acusar uns aos outros, porque já tem quem faça isso. E quando nós acusamos alguém, sem prova, sem nada, isso tem um peso. Então a gente tem que ter muito cuidado de falar as coisas sem prova, porque nós podemos estar sendo usados pelo inimigo sem saber. Só Jesus pode derrubar, presta atenção, o nosso acusador. Só Jesus pode. Vamos ver aqui como é que está escrito. Louvado seja Deus. Só Jesus pode. Então ninguém pode vencer Satanás, só Deus pode. E Ele é o nosso acusador. Ele nos acusa todos os dias pelas nossas falhas. Quando o anjo apresenta diante de Deus, ele também apresenta. Um para defender, outro para acusar. É assim que está escrito, é assim que acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Josué não pôde resistir a Satanás, pois as suas vestes estavam, olha, mal cheirosas e imundas. Josué não pôde resistir a Satanás. Queridos irmãos, é para o seu bem, é para o meu bem, para o nosso bem. Ninguém pode resistir ao inimigo se as vestes de Jesus. As vestes mal cheirosas. Foi que o dono da festa encontrou aquele homem com as vestes mal cheirosas. E não pôde ficar no salão, não pôde ficar na festa. E Deus estava ali para resolver o problema de Josué. As roupas mal cheirosas e imundas é o símbolo do pecado. Por isso o próprio Deus se opôs a Satanás, porque Josué não podia, estava numa situação ruim. E nenhum de nós também pode enfrentar o inimigo se nós não tivermos vivido as verdades de Deus. Olha só, irmão, quem não ama seu próximo não vence batalha espiritual. Se você odeia o seu próximo, pode ter certeza disso. Você não tem poder para vencer Satanás, porque está quebrando o mandamento. As vestes estão sujas. Isso é muito sério. Leve a sério que vocês estão ouvindo isso nessa noite, e leve essa mensagem
minha vida toda. Por isso que Deus, Ele próprio repreendeu o inimigo para cuidar de Josué. O próprio Deus, Ele cuidou. Olha só o que está escrito aqui. Olha só. Zacarias 3, versículo 4. Então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito, porque passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Diga amém. O que é que suja as vestes? Iniquidade no coração. É isso que suja as vestes. Se nós guardarmos a iniquidade no coração, nossas vestes estão sujas e manchadas. Olha o que disse o salmista Davi no Salmo 119, versículo 105: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Davi, ele não desgrudava da palavra, e era a palavra que manteve ele de pé diante de tantas guerras e lutas que ele enfrentou, mas ele não se prostrou. Ele não foi derrotado, ele foi o vencedor. Amém. E todos aqueles que guerrearam com Davi, todos tiveram seu fim. Não ficaram um de pé. Começou com Saul. Depois o seu próprio filho caiu, morreu pela espada do homem de guerra de Davi. Aqueles que guerrearam com Davi não resistiram. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre. O anjo do Senhor está ao redor daquele que teme e guarda a palavra de Deus. Irmãos, é que teme e guarda. Para você não se confundir. O anjo do Senhor está ao redor de quem teme e guarda. Quem não teme e não guarda a palavra, o anjo está longe. Porque às vezes não vai dar condições de ele estar por perto. Então Deus tira essas vestes de Josué e dá uma nova veste. Amém. Eu recebo as novas vestes. Deus, que eu receba as novas vestes de Deus. Amém. O segundo tópico, meus irmãos: os que andam no caminho do Senhor e observam as suas ordenanças, julgará a sua casa. Presta atenção. Não é todo mundo que pode julgar a casa de Deus. É os que andam no caminho do Senhor e observam as suas ordenanças. Você quer ver? Você quer ver uma coisa aqui? Que você não sabe o que é isso? Você sabe quais são os caminhos do Senhor? Quem é que sabe? Levante a mão e fale. Às vezes nós pensamos que estamos caminhando nos caminhos do Senhor, mas às vezes pensar não é andar. E nós vamos conhecer isso passo a passo. Louvado seja Deus. No versículo 7 está escrito assim: assim diz, quem diz? O Senhor dos Exércitos: se andarem nos meus caminhos e se observarem as minhas ordenanças, observar as ordenanças de Deus, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui, lugar de honra. Mas existe uma exigência de Deus para todos nós, para observar as minhas ordenanças e guardar os caminhos do Senhor. Os caminhos de Deus são, primeiro, o caminho do bem. Todos que praticam mal estão fora do caminho do Senhor. Não importa se o mal é pequeno ou se o mal é grande. Mal é mal, o pecado é pecado. Todos que praticam mal de alguma forma estão fora dos caminhos do Senhor. Ele nos chamou para praticar o bem. Segundo, aqueles que praticam a justiça. A justiça, ser justo e praticar a justiça, ser justo com o próximo,
Terceiro caminho, a fidelidade. Então vamos lá, o caminho do bem, da justiça e do amor. Segundo, ser justo e ter amor a Deus e ao próximo. Terceiro, da fidelidade e do perdão. São coisas que não são fáceis de caminhar. São coisas que não são fáceis de nós caminharmos. Mas o Espírito Santo, em Atos 8, Ele nos capacita, Ele nos enche, e através do poder que Ele nos dá, é que nós vamos conseguir vencer isso. Porque na nossa força nós não vamos, não. Ninguém vai. Ninguém consegue. Não existe bom para isso. Deus, Ele precisa estar em nós, para que nós possamos caminhar nos caminhos dele. Se Deus não tiver, nós não estamos caminhando de jeito nenhum nos caminhos do Senhor. Eu vou trazer aqui, louvado seja Deus, uma reflexão sobre cada ponto aqui, rapidinho. Veja bem. O salmista, o profeta diz assim: esse que vive no caminho do Senhor, somente esse que vive no caminho do Senhor, é quem pode julgar a casa do Senhor. Quem não perdoa está com as vestes sujas. Se procure no teu coração aí, tem encrenca com alguém, pronto, está sujo. Está sujo. Tem encrenca com alguém? Glória a Deus. Está com as vestes sujas. E quem está com as vestes sujas, quem está do lado acusando? O diabo. O diabo. Olha só, irmão. Abra a sua Bíblia para eu provar para você que está escrito. O negócio é Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Mateus, capítulo 6, 12, 14 e 15. Mateus 6, glória a Deus. Amém. Mensagem para dar glória a Deus é glória. Mateus 6, verso 12. Olha para o versículo. Perdoa-nos, aqui é o Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui está uma condição. Para nós ter os nossos pecados perdoados, é preciso perdoar. Quem não perdoa está com as vestes sujas. Agora vamos para o versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Outra condição: nós precisamos perdoar quem nos ofende para receber o perdão de Deus. Se a gente não perdoa, o Deus não libera o perdão dele para os nossos pecados ficam retidos em nós e nossas vestes ficam manchadas. E não é coisa fácil. Mas o Espírito Santo nos ajudará. Amém. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha só, quem disse essas palavras? Foi o próprio Jesus. Aleluia. É Jesus que está dizendo para mim hoje, para você: é necessário, para caminhar nos caminhos de Deus, viver esse Deus na plenitude, no todo e não na metade. É necessário. Quem não exerceu o perdão é para exercer todos os dias. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 70 vezes 7 no dia. É para perdoar no dia, não é 1 mês, 2 meses, não. Tem pessoas que podem ficar até um ano com as vestes sujas, 2 ou 3. Eu já vi pessoas dizer que
ia morrer, não ia perdoar. Veste suja, salvação não tem. Ou então a Bíblia está mentindo, eu estou aqui perdendo meu tempo. E eu não quero perder tempo. Tempo é ouro. Então, se Deus diz que se nós não perdoar, nós não recebemos perdão de volta, estamos numa situação ruim diante dele. Vamos andar, para a gente concluir. Aleluia. Quem não pratica o amor está praticando ódio. Um ao outro, não tem como. Quem não pratica a justiça está praticando a injustiça. E quem não ama a Deus e o seu irmão está amando a Satanás e seus demônios. E ele está bem perto. Eu vou explicar algo para você com a verdade de Deus. Ouça quem quiser ouvir. Se ouvir, eu estou ouvindo, né? Então ouvindo. Irmão, se as nossas vestes estiverem sujas, tem demônio e tem Satanás do lado. Se o coração estiver embrutecido por falta de perdão, tem demônio e tem Satanás do lado. Ô pastor, que palavra de Deus, palavra do Senhor Deus. Porque a palavra que nós estamos lendo diz que Josué estava diante do anjo e o inimigo estava lá acusando ele porque ele estava com as vestes sujas. E ele não tinha autoridade para repreender. Por isso que Deus resolveu intervir. Ele mesmo repreendeu Satanás e deu a oportunidade de Josué ter vestes novas. Amém. Para que o renovo venha chegar. Amém. Irmão, não existe renovo de Deus com o coração cheio de mágoas, contrariado. Não existe, esqueça. Não tem renovo. O Espírito Santo já está dizendo, é santo. Como ele vai estar no meu coração sujo? Há uma contradição. Se ele é santo, ele não pode habitar no meio da sujeira. Ou ele nos purifica para ele habitar, ou então ele não habita, quem habita é o outro. Não tem para onde correr. É por isso que o próprio Jesus disse que quando uma pessoa é lavada pela palavra e depois se afasta da fé do Senhor Jesus Cristo, vem 7 demônios e habitam no corpo daquela pessoa, então a história daquela pessoa pior do que o primeiro. Foi Jesus que disse. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida. A vida é sua, tome cuidado, zele dela, se preocupe com você primeiro. Eu ouvi uma mensagem de um pastor Epitácio Magalhães, nunca me esqueço. Ele diz: quando você estiver em um avião e tiver algum problema e você precisar de usar a máscara, primeiro coloque a máscara em você, para que tenha tempo de você colocar a máscara no seu próximo. Porque se você tentar colocar a máscara no seu próximo, não vai dar tempo você colocar em você. É 5 segundos para a pessoa desmaiar e pode vir a óbito. Então você tem que ser rápido em colocar a máscara em você, e depois que a máscara estiver em você, você pode tentar ajudar outra pessoa. E assim na caminhada da fé. Primeiro cuide de você, meu irmão. Primeiro cuide de você, meu irmão. Aleluia. E depois pense em cuidar do outro, ajudar o outro. Porque a Bíblia diz que se nós não cuidarmos de nós mesmos, quem é que vai cuidar? Quem? Me diga, quem? Tem coisas que só você pode fazer, o outro não pode fazer por você. Por exemplo, pedir perdão para alguém, não pode. Não pode, só você pode fazer isso. Amar, só você pode amar. Praticar justiça, só você pode. Só você pode, o outro não pode. O outro que está no seu lado não pode. Então você que tem que fazer. E o terceiro ponto para a gente concluir: ouvir é melhor do que falar. Irmãos, nós estamos acostumados a falar muito. Nós gostamos de falar, mas a Bíblia toda diz que o ouvir é melhor do que falar. A Bíblia diz assim em Provérbios: o tolo fala muito, e quando ele se cala, ele passa por sábio. Tem momento de falar e tem momento de se calar. Quando nós nos calamos diante de qualquer situação, a tendência é o choro, ele apagar e a contenda cessar. Mas quanto mais a gente fala, mais lenha na fogueira vai jogando.
E o inimigo vai bater no pau e dizer assim mesmo que eu quero. Deus quer paz, não quer guerra. Deus quer paz. Amém. Deus quer harmonia. Amém. O inimigo quer Aleluia. tudo ao contrário. Ele quer que a gente vive em pé de guerra, guerreando um contra o outro. Porque enquanto nós estamos guerreando um contra o outro, ele está agindo. Porque a gente não está vendo o outro. Não tem como ver o outro. Em pé de guerra, quem vai ver o outro em pé de guerra? Observe como as pessoas estão discutindo. Às vezes eu fico ouvindo, hoje mesmo um vídeo, onde um grupo de pessoas estavam na estrada, fechando a estrada, e aí o rapaz vai passando no seu carro, ele bloqueou a passagem do rapaz, e depois ele chamou o rapaz deu uma mãozada no pé do ouvido, ele bateu a cabeça na coceira do carro, quando voltou, recebeu outra mãozada, caiu no chão, aí a gente sentiu que a autoridade dele, nas duas mãozadas, ele recuou e não teve força para que avançar, se via por quebra todo. Quem provocou isso? Então, em volta disso, um bocado de pessoas esquece de tudo e fica ali para ver o que vai acontecer. Todo mundo tem ligado. Se acontecer alguma coisa aqui fora, todo mundo esquece da palavra para olhar. Se acontecer qualquer barulho ali, um cachorro parecendo que estava arrostado ali, todo mundo vai querer esquecer da palavra para ver lá um acontecimento lá e perdeu a bênção, cara. Então a gente precisa estar ligado com Deus. Isso está aqui no versículo 8 de Zacarias. Louvado seja Deus, quando ele diz o seguinte: olha só, ouve, pois, Josué. Nesse lugar de Josué que a gente coloca o nosso nome. Ouve, pois, chefe de Adriano, pastor da igreja batista. Tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens proteitosos, esse eu farei vir, meu renovo, o renovo. Para vir renovo tem que ouvir. Se não ouve, não tem renovo. Se tu fica em casa, não tem renovo. Se tu não ora, não tem renovo. Se tu não lê a Bíblia, não tem renovo. Se não obedece, não tem renovo. Se não obedece, se não anda no caminho de Deus, não tem renovo. Sem renovo, não vai. Não vai para lugar nenhum. Não tem coragem. Olha só, quer ver uma coisa? Se Deus permitisse uma pessoa estar aqui demoniada, sem renovo, você já corre tudo. Se ele começasse a fazer como eu já vi, levantar a mão. Eu já vi uma situação numa igreja e conheci o pastor era um homem de Deus, um homem de oração. E esse demônio pegou uma mulher grávida e jogou essa mulher no chão, irmão. Os obreiros, mais de 6, foram, todo mundo vai empolgado achando que ia expulsar o demônio. E eu estava lá na igreja, de parte, se tem 6 obreiros, presbítero, diácono, e eu mesmo, poxa, quem está com a unção lá, com o ungido, que tem que expulsar um capeta. E aí o que acontece? 6 me dizia, sai, eu estou amarrado, dizia, sai, eu estou amarrado, e eu não olhei. E a mulher, e as pessoas pegaram no braço da mulher, eu falei, já está tudo errado. Aí alguém me jogou a mulher no chão, grávida, olha só que situação, mulher grávida. E aí o pastor parou no púlpito e ficou olhando, para ver o que ia acontecer com os obreiros. Nenhum deles teve autoridade para mandar aquele demônio embora. Veste sujas, todos eles estavam com veste sujas, certamente. Não expulsa, veste suja, não vai, porque vai quebrar a cara. Não levante oração por ninguém por libertação se você souber que não tiver certeza que suas vestes estão limpas por Deus. Não vai, porque a retaliação vem. E aí o pastor foi se aproximando, mandou ele se afastar, todos os obreiros. E quando o pastor se aproximou, no meio da igreja, já caiu. O demônio já caiu. Espírito Maria Padilha, espírito violento. O demônio bate. Então nós precisamos ouvir, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e seguir suas instruções. Então Ele enviará o renovo, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Ele era o renovo prometido para Israel. Amém. Aleluia. Ele era o renovo. Veja que quando Jesus chega na história, tudo muda. Todo mundo queria ouvir as palavras dele. Onde ele passava, ele expulsava demônio, curava os enfermos.
as doenças do povo saíam, a unção de Deus estava sobre ele. Diga assim: ó Deus, me dá a unção para fazer a tua obra, para fazer a obra, porque não foi do barulho. E aqui, irmãos, Jesus Cristo, no Evangelho de João, porque o texto fala aqui, louvado seja Deus, da videira, ele é a videira. E Zacarias fala aqui, no versículo 10, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira. Quantos textos da Bíblia no Novo Testamento nós vimos Jesus com os discípulos ensinando? Agora veja o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. 15, verso 1. Fiz até uma live e coloquei dando um exemplo desse texto. Lá no YouTube. Olha só o que está escrito: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Amém. Estáis em mim e eu em vós, como vara de si mesmo. Não pode dar fruto se não estiver na videira. Ele é a videira. Aleluia. A videira que o profeta estava falando é Cristo. Amém. E ele nos atraiu para debaixo dele, da sua graça. Cristo nos atraiu. Por isso nós estamos aqui. A profecia se cumpriu. O renovo chegou. A salvação de Deus chegou por meio do seu Filho Jesus Cristo, para limpar as nossas vestes sujas, porque todos nós estávamos como ovelhas perdidas e desviadas dos caminhos do Senhor. Mas quando Cristo chegou por meio do seu Evangelho, Ele nos pescou. E hoje nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui porque Ele está aqui presente. Estamos debaixo da videira. Amém. Porque a Bíblia diz que aonde tem 2 ou 3 reunidas no nome dele, Ele está presente. Cristo está aqui. Aleluia. Se Cristo não estiver aqui, a Bíblia não é a verdade. Se não tiver anjo aqui dentro, a Bíblia não é a verdade. Eu creio na palavra, do jeito que ela é. Cristo está aqui. E somente Ele pode repreender o inimigo. E somente Ele pode trocar as nossas vestes sujas. E somente Ele pode trazer o renovo para mim e para a tua vida. E nós precisamos do renovo de Deus. E quem precisa do renovo de Deus, fique em pé. E vamos orar. Você vai fazer a sua oração silenciosa. Você sabe aonde você precisa mudar. Então você vai falar com quem pode fazer alguma coisa por você. Só Ele pode. Se precisar fazer conserto, faça. Se precisar se dirigir a alguém e pedir perdão, faça. Se precisar mandar uma mensagem, não custa nada. Mandar uma mensagem e pedir perdão, faça. Faça isso, mas não fique com seu coração cheio de mágoa com o outro, porque assim você atrai demônio para a sua vida. O inimigo vai fazer ele perto de você. E aí vai tirar sua paz. E Cristo não quer que isso aconteça. Por isso que Ele trouxe esta mensagem para a minha vida e para a tua vida. Para que todos nós possamos caminhar nos caminhos dEle. Porque os caminhos dEle nos conduzirão à presença do Pai. E assim como as irmãs cantou, nós vamos ver a face que Deus face a face. E é isso que eu desejo para a minha vida. E é isso que eu desejo para a vida da igreja do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu recebo esta palavra na minha vida. Eu tomo posse. O Senhor é o único que pode trocar nossa
Nos ajuda, Senhor, a caminhar em teus caminhos. E se nós, meu Deus, até aqui, caminhamos por alguns caminhos que desagradam ao Senhor, que afastam a tua glória da nossa vida e atrai, ó Deus, espíritos que roubam o nosso sono, a nossa paz. Quantas pessoas não dormem, Senhor, de noite, tanto sonho ruim, tantos pesadelos. Quantas pessoas, meu Deus, vê o inimigo querendo enforcar pela noite. Repreenda, Senhor. Joga por terra, Senhor. A tua palavra me diz, ó Deus, que o Senhor que repreendeu o inimigo acusador de Josué. E hoje, se esta palavra chegou nesta casa, o Senhor também está repreendendo o inimigo hoje. Em nome de Jesus. E trocando as vestes de quem precisa, Senhor. Mas liberta, Senhor, teu povo. Que as tuas mãos estejam sobre nós. Que nós não venhamos fugir da tua presença. Que nós não venhamos se afastar, meu Deus, diante do teu cuidado e do teu amor. Que nós possamos submeter a autoridade da tua palavra. E caminhar no temor do Senhor com humildade, prostrando diante de teus pés. Porque só o Senhor é digno de ser adorado. E nós te agradecemos, meu Deus. Continua fortalecendo a tua igreja. Continua abrindo as portas, ó Deus, financeiras para a tua igreja. Que o Senhor venha derramar, Deus, uma bênção grande para que nós possamos executar as obras que aqui precisam. Que nós possamos colocar a nossa fé em prática. Que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo conhece, um Deus que tudo revela. Porque nada passará oculto diante dos teus olhos, Senhor. Nos ajuda, Deus, a ser fiel a Ti. Nos ajuda a obedecer a Tua palavra. Quantos vivem, meu Senhor Deus, em falha contigo? Podendo, Senhor Deus, ajudar e não ajuda. Podendo, meu Deus, cooperar e não coopera. Mas está pedindo ao Senhor para que o Senhor renove a sua casa, para que o Senhor troque os seus móveis, para que o Senhor tenha uma casa grande, para que o Senhor faça isso e aquilo. Ó Deus, que o teu povo aprenda a ser fiel a Ti, Senhor. Aprenda a viver de acordo com a Tua palavra e a Tua vontade. Não para agradar a homem, mas para agradar ao Senhor. Age, meu Deus, em nosso meio. Tira o acusador de diante de nós. Tira nesta noite, a Tua palavra diz, eu tomo posse. Nesta noite, Tu estás sendo repreendido. Espírito acusador, sai agora de diante da igreja do Senhor, em nome de Jesus. Porque o Senhor está trocando as nossas vestes nessa noite. As vestes mal cheirosas está sendo trocada por uma bem cheirosa, por cheiro de Cristo Jesus, o nosso Deus. Continua, Pai, abençoando os casais desta igreja. Continua abençoando as famílias desta igreja. Que o Senhor repreenda a enfermidade que tenta assolar a vida da tua igreja. Que o Senhor traga a prosperidade dos céus sobre o teu povo. Que nós possamos viver o melhor dos céus nesta terra. Porque o Senhor está do nosso lado. Obrigado, ó Deus, por este culto. Obrigado pelas vidas que o Senhor trouxe para ouvir a Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra. Amém. Continua me dando palavras, Senhor. Amém, meu Deus. Continua me despertando para eu buscar a Tua face. Eu quero mais, está pouco, Jesus. Eu quero mais da Tua unção, meu Deus. Eu quero mais da presença do Teu Espírito Santo. Eu quero que o Senhor me dê conhecimento e sabedoria da palavra. Me conceda a sabedoria, meu Deus. Amém. E onde eu pisar a planta dos meus pés, que haja prosperidade. Amém. Se a terra for seca, o Senhor vai fazer um tanque de água jorrar da terra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Assim como Tu foi com Moisés, seja comigo também, meu Pai. Amém. Os meus inimigos são Teus inimigos. E os meus amigos são Teus amigos. Em
noite de vitória e você diz em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória. Louvado seja Deus.